Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente sabemos todas as modalidades esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o judô. Está começando o Mais Esporte. Mas antes, claro, siga as nossas redes sociais, tá aqui embaixo para você. Vem com a gente! O judô é uma arte marcial japonesa, praticada como esporte de combate desde 1882. Sua primeira participação nas Olimpíadas foi em 1964, em Tóquio. Contudo, o judô foi oficialmente incluído somente nas Olimpíadas em 1972. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, concentração, físico, autoconfiança, espírito e a mente. Atualmente, o judô é um dos esportes mais praticados no mundo por adultos, crianças e idosos. O judô foi criado no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan, que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras de seu criador, o judô é a arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Bom, agora a gente vai falar sobre o judô com quem realmente entende. Sensei Arthur, Sensei, obrigado por receber a gente aqui. Obrigado a vocês. Para poder falar sobre a sua modalidade, para poder falar, pelo que eu entendo, a sua vida, que é o judô. Mas antes de falar um pouco sobre a vida do Sensei, eu queria saber o judô. Uma pergunta básica, uma pergunta clichê. O que é o judô? O judô, para mim, é uma filosofia de vida, né? Eu levo o judô na minha vida dentro do tatame e fora do tatame. E é o que eu tento passar para as crianças. Tudo que a gente faz dentro do tatame, que seria respeito, humildade, companheirismo, né? Utilizar o tatame, limpar o tatame quando a gente suja, né? O que a gente faz aqui para eles replicar na casa deles. Respeitar o professor tanto aqui no tatame como o professor da escola. Respeitar os pais, né? Assim como respeita o seu próprio professor e os seus colegas. No judô é interessante que acontece muito de adulto iniciante aprender com criança, porque a criança já está mais tempo lá. Então a criança acaba ensinando o adulto. Dentro do tatame, a criança sabe mais que ele. Fora do tatame, a vida, o adulto sabe mais que a criança. Então é legal o judô por causa disso, a gente tem essa troca. Então a gente está falando que antes de uma arte marcial, que é o judô, antes de uma luta entre dois oponentes, o princípio básico e o fundamental do judô é realmente a filosofia que ele traz de respeito, de cordialidade, de respeitar o próximo, não só dentro do tatame, mas também na rua. Exatamente. Nós temos duas falas do Jigoro Kano, né, nosso criador do judô, que uma delas é o Jitakioi. Jitakioi é o bem-estar e benefício mútuo, que é no sentido de, se eu, né, me doar para realizar uma atividade, né, junto com uma outra pessoa, né, nós juntos vamos conseguir realizar isso aí. E existe também o Zeryoku Zenyo, que é a máxima eficiência com o mínimo esforço, que é no sentido de eu conseguir realizar aquela técnica ou aquela tarefa de uma maneira rápida, sem muito gasto de energia. Né? No caso da luta, eu utilizo a sua força contra você mesmo. Né? Então, você vê que eu não tenho uma estatura muito alta, meus adversários sempre foram maior que eu. Mas se você quiser me pegar aqui, um abraço pra mim. Se der mole, eu jogo. Não, pelo amor de Deus, o polo não tá legal. Tanto que não vou nem conseguir treinar hoje. Sensei, vamos falar de dentro do tatame. O judô sempre é praticado por dois oponentes. Sim. Dentro do tatame. O judô, é legal trabalhar sempre com duas pessoas. Mas na época da pandemia, como a gente não pôde, né, ter contato, existe uma modalidade dentro do judô que a gente costuma também fazer no tatame aqui, que chama Tandokurenshu. As palavras são bastante palavras japonês, né? Como é o nome? Tandokurenshu. Tandokurenshu. Isso. Seria o treinamento solitário. No caso do boxe seria a sombra, né? Então a gente vai treinar sozinho, com a imaginação. Então eu imagino que tem meu adversário aqui na minha frente e vou executar o movimento do golpe, vou executar uma sequência de golpe. Na pandemia nós usamos muito aquele elástico, sabe aqueles garrotes?
A gente usou muito elástico na pandemia, porque como não tinha contato com outra pessoa, a gente prendia o elástico num gancho, alguma coisa, e fazia o movimento lá do golpe, fazia o movimento do braço, podia fazer perna, né? Então a gente treinou muito assim na época da pandemia. E já era treinado antes da pandemia, é que na pandemia ficou mais visível, por causa dessa toda distanciamento social, né? Legal. É interessante, eu não sabia sobre isso, que daria para fazer solitário. Mas, falando do tatame aqui em si, com dois oponentes, quais são as regras principais do judô? Eu posso puxar o cabelo, dar soco, dar chute, se for que até poderia, mas não se usa mais. Não se usa. Como é que funcionam as regras do judô? Para a competição, né, o judô tem que existir a pegada, né, gola, manga, a tradicional. Existem as variações dessas pegadas, que elas têm uma regra para você poder ficar naquela pegada. O nosso intuito, o que é? É arremessar o adversário de costas ao solo. Se você conseguir executar a técnica e ele cair de lado, a pessoa vai marcar meio ponto, né? Se você conseguir aplicar a técnica e a pessoa cair de costas no tatame, aí é o ippon, que é a hora que eu levanto o braço, que seria o golpe perfeito. Aí perdeu a luta. Aí perdeu a luta. Só que existe uma parte do chão, que é a parte onde o jiu-jitsu se especializou, né? Que o jiu-jitsu veio do judô. O jiu-jitsu brasileiro veio do judô. Então nessa parte do solo, é quando a gente não consegue completar a técnica, ou a técnica é mais ou menos, a gente pode imobilizar, segurando 20 segundos no chão. 20 segundos. 20 segundos no chão para ganhar uma luta. Pode dar uma chave de braço, que é o padrão que às vezes vem no MMA, aquela chave que eles costumam usar lá, tudo vem do judô. E os estrangulamentos, utilizando a gola do adversário. A gente não pode usar a minha gola para poder fazer a técnica com você. Então usa a sua própria gola para fazer a técnica, né? E com isso completando a técnica. Em caso, né, de desistência, a pessoa vai bater 3 vezes o tatame, como se fosse no jiu-jitsu. As técnicas, elas são realizadas sempre dentro da área, tá? Você não pode sair dessa área, saindo dessa área você pode tomar uma falta. Se você cometer uma falta, por exemplo, enfiar a mão dentro da manga ou pegar na calça dentro do judô, não pode, tá? E com isso aí eu vou passando essa parte para o pessoal de competição, que eles treinam aqui. Eu tenho a parte de iniciação, né, que é de manhã à tarde, e a parte da competição, que é à noite, que é o pessoal mais adulto, e tem as criançadas também que já estão competindo. Então nessa parte aí eu pego muito nesse aspecto de pegada, como que eu vou arrancar pegada, como que eu vou fazer uma técnica de uma maneira diferente. De manhã à tarde eu ensino a técnica crua, como o Jigoro Kano idealizou. E aí à noite ele já vem sabendo essas técnicas, e aí o que eu faço? Muda a pegada, pega mais em cima, pega mais embaixo. Ah, meu adversário é mais pesado, vou usar tal técnica, meu adversário é mais alto, vou usar tal técnica, né? E aí, geralmente a gente acaba assistindo o judô quando chega a Olimpíada. Isso. E está chegando, inclusive, a Olimpíada de Paris. E aí tem o ippon, tem o vazari. O que é? O Wazari nós podemos entender. É o Wazari, não é vazari. É o Wazari. 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 Todo mundo fala vazari. É o Wazari. Tá todo mundo errado, é o Wazari. Wazari. Traduzindo seria meio ponto. Então aquele meio ponto é o Wazari. É o Wazari. Se você conseguir 2 Wazari, você faz o ippon, que é o golpe perfeito, né? Não tem valor numérico, né? É meio ponto do ippon, um golpe mais ou menos assim, né? Antigamente existiam mais 2 tipos de pontuação. Aí foi cortando, né? Para ficar mais simples, até mesmo para quem for assistir na Olimpíada. E existe também agora o kimono, né? O judogi. O judô chama de judogi branco e o judogi azul, que é até mesmo para poder identificar na televisão, porque antigamente era só branco, então ficava difícil você entender quem que foi que fez o golpe. Então, né? Só alterou a cor por conta da TV. Por causa da televisão. Entendi, que interessante. E aí, a gente falou, né, do ippon, do vazari, e também tem se não há o combate, né? Sim. Um tá com medo do outro. Tá com medo, fica... Também... Existem as faltas, né? Geralmente quando o adversário tá lá inseguro para fazer uma técnica, né, e não vai para cima, o outro também fica assim, então a arbitragem vai dar um mate, né? Geralmente vai fazer um mate, e aí ele vai virar para a pessoa, vai fazer esse gesto aqui, ó, né? É como se estivesse enrolando, né? Tá enrolando aqui, ó. Tá só rolando né? o melão aqui e não tá fazendo... E aí aponta para ele dar um Shido. E aí ele toma... Shido. Shido é uma advertência. Se ele tomar... Ele tomando 3 Shido, ele perde. A luta. A luta. Ele é desclassificado. Não, ele perde a luta.
Então você só pode tomar 2 advertências. A terceira, você está desclassificado. Caramba. Né? Em japonês se fala hansokomaki. Como é que é? Hansokomaki. Hansokomaki. 2x2, se for tomar o terceiro, é hansokomaki. Está desclassificado. Entendi. Tá? Esse tipo de desclassificação, você pode voltar para a luta. Se tiver repescagem, você pode voltar. Existe um hansokomaki que você não volta mais para as lutas. Que seria aquele, por exemplo, uma falta de educação. Xingou o árbitro, ou faltou com respeito com o adversário, chutou o adversário, que é uma coisa muito grave dentro do judô. Que a gente volta no começo da nossa conversa, que a filosofia do judô não é exatamente nada mais do que isso, é ter respeito. Exatamente. Você não tratou com respeito... Aí você, dentro do campeonato, você é desclassificado do campeonato. Entendi. Né? Então, se você tivesse chance de lutar mais uma vez, você tá fora. A arbitragem, são quantos árbitros? É um árbitro só que fica no tatame, são mais? Hoje em dia, nós trabalhamos com um árbitro central. Antigamente tinha os bandeirinhas, tinha 2 lateral e o central. Ainda existe, só que eles não aparecem mais. Né? Existe o árbitro central e existe o árbitro de tela. Né? Então o árbitro central está controlando a luta lá, ele vai fazer o que ele acha que tem VAR, aconteceu. Tem VAR agora? Agora tem o VAR. No judô tem o VAR agora. Não é todos os campeonatos que usa, tá? Os de nível maior existe o VAR. Em caso de dúvida, o árbitro central ele pode pedir o VAR. Existindo alguma coisa, o árbitro central errou e o VAR analisou, falou não foi, ele já manda o nosso ponto. Então ele fala, não foi nada. Aí o árbitro central tira o ponto. Ou pode até aplicar um ponto que ele não viu. Não foi, as fotos estavam inteiras no chão. Bateu inteira, faltou algum detalhe. Ou de repente a pegada na manga que eu falei, né? Às vezes o árbitro central não vê, mas o VAR tá vendo, pegada ali na manga. Aí ele vai mandar parar e vai me dar o sinal. Legal. A competição geralmente como é que ela funciona? Ela tem. Você falou de repescagem. Ela sempre é a mesma ou depende da federação, depende do evento? Não, depende do evento, né? O judô, ele tem uma federação só, né? É a Federação Paulista de Judô. E depende do evento, existe vários tipos de chaves, né? A mais simples, que é a chave simples, perdeu, tá fora, né? Vai até a final, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Existe a chave dos regionais, que eu acho que é a mais legal. Porque mesmo você perdendo, você ainda tem chance de ser campeão. Porque quando chega na final lá, quem chegou na final, ele vai ter que esperar a repescagem de todo mundo, que tem direito, vai lutar com o campeão da repescagem. Se o campeão da repescagem ganha dele, que geralmente é o da outra chave, se ele ganha, ele rouba o lugar dele. E ele pode ir para a final, e quem ia disputar a final passa a ser terceiro e quarto. Então eu acho que dos jogos regionais é uma chave bem mais, dá mais oportunidade para todos. Isso, né? Você é mais vantajoso, porque você pode perder, mesmo você deu azar numa luta, mas você consegue correr atrás. Existe a chave olímpica e a semi-olímpica, né? Então a olímpica, ela vai até a quarta de final, chegou na quarta de final, existe a repescagem. Tá? A semi-olímpica, a partir da semifinal, aí vai puxar a repescagem. Então é só da onde vai começar a repescagem. Conforme o evento. Conforme o evento, o nível do evento. Sensei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Como que você começou no judô? Como é que foi a sua introdução até de atleta, ainda atleta, para professor também? E como é que foi isso? Bom, eu comecei a praticar judô por influência do meu tio, né? Que ele era segundo dan. Eu era pequenininho, né? Quantos anos você tinha? Eu comecei com 13 anos. 13. Comecei tardio até. Hoje você começa com? Geralmente a gente pega com 6 anos. 6 anos. 6 anos já começa, tá? Mas eu comecei com 13 anos. Sempre fui com o mesmo sensei, nunca troquei de sensei. Comecei em São Paulo, eu sou de São Paulo. Vim morar para Caraguá aqui faz uns 15, 16 anos já. Vim com a ideia mesmo de dar aula de judô. Pedi autorização para vocês, sensei, vou para Caraguá lá, vou tentar sorte com o judô, vou começar a dar aula lá. E aí ele, né, falou, vai lá, boa sorte. E aí eu vim para cá. Cheguei aqui, na época não tinha o CREF ainda, comecei a dar aula numa academia, aí o CREF surgiu, começou a impor algumas regras, me obrigou a fazer educação física. Entrei na faculdade de educação física, terminei a faculdade de educação física em 2005, e teve um processo seletivo aí
Foi uma instituição que prestava serviço para a prefeitura, e entrei na prefeitura como prestador de serviço, e aí nunca mais parei, né? Hoje, atleta ainda. Ainda disputa atleta. Competição. E qual categoria que você disputa hoje? Hoje eu sou categoria Master. 4, que é acima de 45 anos. Esse sábado eu lutei o Campeonato Paulista, a propósito, minha conquista, né? Esse sábado, terceiro lugar do Campeonato Paulista Master, tá? 2024. Não tô treinando para isso, né? Que quando eu era mais moleque eu treinava e tinha... Agora, como eu dou aula, tem que se preocupar com a conta, né? Hoje que eu vou pagar minhas contas, tem que dar aula. Então eu fui mais com a cara e com a coragem. E mesmo assim eu consegui trazer um terceiro lugar. Para Caraguá um terceiro lugar. Que legal. Né? E assim, se eu me dedicar um pouquinho mais, acho que eu consegui. Mas vai, lugar, né? Posso dedicar aqui, sabe? É todo ano? Ou vai ter mais eventos nesse ano? Todo ano. Agora com essa medalha aqui, eu tô apto a participar do Campeonato Brasileiro. Tô esperando, provavelmente vai ser em Goiás. Vamos ver como é que vai ser para me poder ir para lá. Legal. Né? Faixa preta. Quantos anos você demorou de treino para conseguir a faixa preta? Bom, falando um pouquinho de mim, já falei que eu sou formado em Educação Física. Dentro do judô, eu sou faixa preta quarto dan. Quarto dan são esses risquinhos aqui. Tá. Então quando você chega lá num tatame, lá vem o cara faixa preta, você dá uma olhadinha aqui, tem um risquinho, é faixa preta. Mais ou menos. Começou agora. Agora, novato. Começou novato. Juvenil. Isso. E aí começa, cada risquinho. E isso leva um tempo. De um dan pro outro, começa com 3 anos, depois 4 anos, 5 anos, 7 anos para você pegar um quarto dan, né? Então eu tenho que estar lá 7 anos na terceiro dan para poder pegar o quarto dan. Agora eu espero mais 7 anos para poder pegar o quinto dan. Aí depois eu espero mais 7 anos para pegar o sexto dan, e aí a faixa viria a vermelha e branca, que é a Kodansha, né? Eu espero chegar na Kodansha. Que legal. Né? Aí o resto é lucro. Né? Sensei, eu sempre faço essa pergunta aqui no Mais Esporte e hoje eu queria também fazer, acaba sendo de praxe nossa aqui. Judô salva vidas? Judô salva vidas, eu já tirei muitas crianças do caminho errado, já perdi também muitas crianças do caminho errado, às vezes até por falta de um apoio melhor, tá? Mas assim, a gente não pode perder a esperança. E todos os alunos que chegam para mim, eu vou ensinar eles como se fosse treinar até chegar na faixa preta. Falando em faixa preta, eu já formei 9 faixas pretas aqui em Caraguatatuba, desde que eu cheguei aqui. Esse ano vai sair mais uma faixa preta, já está em preparação. E em outubro já é o exame dela. Então assim, estamos na reta final da preparação dela. E vamos torcer para que tenha mais uma faixa preta aqui em Caraguatatuba. Com certeza. E tem diferença no treinamento de menina para menino? Ou é tudo igual? O treinamento é igual, né? O que pode mudar, às vezes, é a intensidade. Né? A gente não pode, tem que sempre lembrar que, né, o biotipo da pessoa. O legal é isso aí. Às vezes a aula que eu faço para criança, eu consigo aplicar para o adulto. O que eu faço? Aumento a quantidade. Às vezes a criança faz lá 10, o adulto faz 20. Né? A criança consegue correr 5 minutos, o adulto começa 3 só. Porque muda o fôlego. Então assim, a gente consegue trabalhar nessa parte, ainda mais com a educação física que eu estudei, então me ajuda bastante a montar os treinos do pessoal de competição e do iniciante. E as meninas também, às vezes, mais casca-grossa que os meninos, Falar pra você que eu tenho tido mais sucesso com as meninas do que com os meninos, você não vai acreditar. Sensei, a gente falou, dessa vez eu não vou treinar, porque a lombar não tá legal. Tá legal. Mas a gente vai treinar, vai mostrar os treinamentos do pessoal, a gente vai fazer no próximo bloco, então, o Sensei vai ensinar as técnicas para vocês entenderem como é que funciona o judô na prática. É isso, Sensei? Exatamente. Isso aqui é só um gostinho, né? Um pouquinho do judô para vocês. Do que é. Gostou? Me procura e a gente continua o ensinamento para vocês aí. É isso aí. Então, a gente vai finalizando agora o primeiro bloco do Mais Esporte e daqui a pouco a gente já volta para o segundo bloco com o treinamento. Dessa vez eu não vou treinar do judô do Sensei Arthur. Até o próximo bloco, a gente já volta. Até mais. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. No japonês, o termo judô é formado por 2 palavras. Ju significa suave e do significa caminho. Isso somando, cria-se o caminho suave. O judô é o esporte que mais rendeu medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Os atletas trouxeram 24 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze.
O país é o 10º que mais subiu ao pódio na história da modalidade. A primeira medalha foi conquistada nos Jogos Olímpicos de 1972. Chiaki Ishii, judoca japonês naturalizado brasileiro, conquistou o bronze na disputa em Munique. O primeiro ouro foi conquistado por Aurélio Miguel em Seul, em 1988. A primeira mulher a conquistar uma medalha em Olimpíadas foi Kathleen Quadros, em Pequim, em 2008. O primeiro ouro feminino aconteceu com Sara Menezes. A judoca ficou em primeiro lugar na edição de 2012 em Londres, na Inglaterra. Estamos de volta no segundo bloco do Mais Esporte, geralmente comigo trocado para poder participar, mas hoje infelizmente as costas não deixaram eu poder praticar o judô com o professor Arthur. Mas vamos lá, a gente está aqui com o Mikael e com a Fernanda, que irão apresentar os golpes do judô pra gente, não é isso, professor? Isso mesmo. O que eles vão fazer agora? Qual é o exercício? Não é exercício, né? Agora nós vamos mostrar a técnica de quadril, né? Em japonês é o koshiguruma, é o ogoshi, eu vou fazer agora. Como é que chama? O coxa? Ogoshi. 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 É um golpe de quadril. Golpe de quadril. Isso. Que eles vão fazer agora. Então agora, ó, sempre com o Mikael e com a Fernanda. Eu tô torcendo pra Fernanda. Certo? Quem tá torcendo pra Fernanda aí também? Ah, só isso? E quem tá torcendo pro Mikael? Eu tô torcendo pra Fernanda, que é o que importa. Então, vamos mostrar aqui e vocês vão vendo mais aqui desse exercício que é o Ogoshi. Não é exercício, é golpe. É uma técnica. Não é golpe também, é técnica. Judô tem técnicas, não tem golpe. Técnica que chama Ogoshi. Ogoshi. Agora. Então, o Ogoshi, toda técnica de judô, nós temos que começar com o kumikata. Kumikata é a pegada, né? Então, eles vão fazer a pegada, sempre pegada de gola e manga, tá? Como é um golpe de quadril, o que vai acontecer? Ela vai soltar a gola dela, vai abraçar a cintura dele e entrar o quadril bem fundo para suspender ele. Mais uma vez aí, Fernanda. De novo. Se fosse assim tão simples, a gente ia ganhar todas as lutas. Mas no judô tem que estar em movimento, porque a luta é sempre dinâmica. Então nós treinamos em movimento. Agora eles vão demonstrar andando. Então ela geralmente já dá uns 2 passos e encaixa o golpe. Mais um passinho aí, pode jogar. Show. Certo? Pode começar aí, turma. Vamos fazer igual eles aí. Bom, Sensei, agora qual será a próxima técnica que o Mikael e a Fernanda vão apresentar pra gente? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a transição das técnicas em pé para as técnicas de solo. Transição. A transição. Quando a gente executa alguma técnica e ela não é eficaz, a gente pode completar esse ponto no chão. Quando é que eu vou pro chão? Eu executei a técnica, não pontuou, né? Não fez meio ponto ou não foi um golpe perfeito. Ou eu fiz a técnica, deu meio ponto, né? Aí eu posso completar ele no chão. No caso das crianças, eles vão fazer imobilizações, que chama o Saikomi Waza. Oi? O Saikomi Waza. Esse nome aí, deixa eu ver lá, esse nome aí. Os adultos acima de 15 anos, eles já podem, além dessas técnicas, eles podem dar os Kansetsu Wazas, que são as chaves de braço, e tem os Shime Waza, que é os estrangulamentos. Tá? No judô, acima dos 15 anos, que pode usar essas duas últimas técnicas. É diferente das técnicas do jiu-jitsu que eles já ensinam desde crianças. Eu não vou ter o risco de falar o nome que o Sensei falou, porque eu não sei absolutamente nada.
eu não entendi nada. Se ele estiver me xingando também, eu vou estar concordando com ele. Eu não sei, mas são as técnicas que o sensei passou. No judô, a gente, quando a pessoa procura, eles procuram um pouquinho desse conhecimento da cultura japonesa. Então a gente usa bastante palavras aqui em japonês. Então quando a criança chega, eu vou estar sempre falando em japonês e traduzindo para eles. Conforme vai acostumando, eu só vou falando e eles já vão entendendo. Então já sabe qual que é. Né? E isso é cobrado no exame de graduação deles. É tudo em japonês. Tá? É claro, a gente usa algumas táticas aí para memorizar. Por exemplo, o Kuriya Shibarai, é o golpe da vassourinha. Como é que é o nome? Okuriya Shibarai. É o golpe da vassourinha, tipo, varre com a perna. A vassourinha. A vassourinha. Então, isso. Então a gente vai usando essas estratégias para poder a criança ir memorizando. Legal. Tá? Então, o que elas vão fazer agora? Eles vão demonstrar agora uma técnica que chama Taiotoshi, é uma técnica de braço. Ele não vai ser muito bem executado, senão acaba a luta. Nessa hora que ele cair no chão, ela já vai fazer uma imobilização, que eu não sei qual que ele vai escolher. Eu vou esperar para ver, aí eu falo, tá bom? Demonstra aí. Deu o Taiotoshi, né? Deu. Quem tá embaixo vai tentar escapar, movimentando, e ela vai acompanhando, né? Não deixando ele virar de barriga para baixo ou tentar pegar a perna dela, com a perna dele. Ele vai tentar pegar a perna, ela vai fugindo, né? Ao completar 10 segundos, eu vou completar o ponto, o Azari, ao ACT e Pou. E aí a luta termina. Certo? Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, quem ganhou? Ela. Aê! É minha protegida e minha preferida, só pra falar, tá? Sensei, agora, depois que a Fernanda ganhou, já podia ir embora todo mundo, né? A Fernanda ganhou. Já ganhou, já, né? Chega, né? Qual é a próxima técnica que a gente vai ensinar? Nós já passamos pela técnica de quadril, né? Agora vamos demonstrar uma técnica de braço. No judô existem técnicas de braço, perna, quadril, sacrifício frontal e sacrifício lateral. Tá? Não vou nem falar em japonês, senão você vai ficar doido aí. Já tô meio maluco, né? Tudo bem. Então agora vamos fazer uma técnica de braço. O nome do golpe, Ippon Seoinage. Tá? Ippon Seoinage. Ippon Seoinage. Ippon Seoinage. Deixa o Ippon, entendeu? Ippon. Toda a técnica de judô existe o kumikata, que é a pegada, tá? Como o golpe é de braço, ela vai soltar a gola, vai enganchar o braço embaixo da axila dele, virou o quadril e suspende ele. Mais uma vez. Joga eles pra ver. Então... Como não é nada fácil, né? O adversário não vai ficar parado, ele vai estar em movimento, a gente vai treinar em movimento. Demonstra lá. Geralmente 2 a 3 passos e encaixa o golpe. Isso. Já joga agora. 1, 2. E aí, turma, vamos fazer Ippon Seoi novamente aí. Agora a gente vai para qual tipo de exercício? De técnica. De técnica. Qual que é agora? Seria muito fácil se você conseguisse entrar sua técnica logo de cara. Só que muitas vezes não é possível, então nós temos que enganar nosso adversário. Para isso a gente começa a fazer, depois que eles aprendem as técnicas, eles começam a misturar as técnicas. Então eles fazem um golpe para poder encaixar um segundo golpe. Então nós chamamos isso de sequência de golpe. Em japonês, Renhaku Renkawaza. Entendeu? É isso aí, né? Esse nome aí. Vocês entenderam o nome, né? Do japonês. Todo mundo aqui é muito inteligente, tirando eu, que não entendi. Significa golpe contra golpe? Golpes em sequência. Golpes em sequência. Que é? Renhaku Renkawaza. Renhaku. Você pediu Renhaku. Renhaku. A gente abrevia Renhaku. Beleza, é isso aí mesmo que você falou. Então o que ela vai fazer aqui? Ela vai executar um Ouchigari, que é uma técnica de perna, que geralmente a gente usa para poder desequilibrar o adversário e ele abrir as pernas. E na sequência ela vai entrar um golpe que já foi treinado hoje, que é o Ippon Seoinage, tá bom?
Essa sequência é sempre sem movimento, não tem como fazer parado. Então vamos demonstrar lá. Vira, né? Você vai fazer. Movimentou, deu o outigari. Entrou e ponceou. De novo. Isso. Faz de lado aqui agora. Só faz de lado, vira. Aí, vai. 1, 2, tirou e ponceou. Certo? Entenderam? Vamos tentar? Outigari e ponceou nagi. Queria tirar uma dúvida. Alguém que não conheça nada de judô, nunca fez, nunca praticou, mas se vê numa situação de uma defesa pessoal, tem alguma técnica, um golpe que ela poderia tentar dar para sair desse momento embaraçoso, vamos chamar assim? Sim. Todas as técnicas do judô, né, elas foram criadas e idealizadas para se defender, né? Antigamente, na época dos samurais, que era vida e morte, então você tinha que se defender. A Fernanda aqui, que é mais graduada, ela já acompanha aí alguns cursos, ela já tem uma noção de umas partes de defesa pessoal. Pensa que não, mas no judô tem soco, tem chute, é que a gente não usa, só para a parte de demonstração, na parte de defesa pessoal. No caso aqui, Fernanda Negashimasu, né? Fernanda está lá, uma técnica simples, coisa simples. A pessoa pegou nela aqui assim, ó, né? Eu já falo pra eles como é que se defende. Só ele não joga não, que eu tô tô com aparelho. Então eu segurei nela aqui, ela já sabe o que ela tem que fazer, né? O Iponseoi mesmo é né? Como é no dia a dia, às vezes está no meio da rua, é alguém que está com má intenção, ela já pode completar isso daí, ele já sabe, né? Então eu vou lá pegar ela aqui, o que ela vai fazer? Ela vai chutar e jogar. Né? Pegou o chute aí? Entendeu? Não pegou não, né? Não, pegou não. Já vejo. Tá? Então isso é uma das técnicas que já foi mostrada hoje, tá? Aquele próprio Ogoshi, mesma coisa. Às vezes, muitas das lutas, a pessoa gruda em você aqui assim, ó, né? Ela vai abraçar e entrar na frente para jogar. E arremessa pra frente. Tá? Então todas as técnicas de judô é sim utilizado como uma parte de defesa pessoal. Tá bom? Legal. Aí, então isso é bem importante frisar, tá? Mesmo para quem nunca fez judô na vida, sim, conseguir alguma técnica para poder fazer, para poder se livrar do momento com alguém que queira agir de má fé. E a gente, né, quando começa a treinar, a primeira coisa que a gente ensina é a cair. Nós treinando, a gente costuma cair, ainda machuca, imagina quem não sabe cair. Exatamente. Então vai cair de ombro, vai cair de cabeça e vai machucar. Vamos para mais uma técnica? Então? Vamos. O que a gente pode fazer agora com eles? Nós já mostramos o quadril, já mostramos o braço, vamos mostrar uma técnica de perna, tá? Vamos demonstrar aqui o Osotogari. É um golpezinho que a gente... Esse eu peguei. Osotogari. Osotogari. Essa eu peguei primeiro. Osotogari. Já errei, é Otogari. Vamos demonstrar agora o Osotogari. Depois de feito com o Mikata, vai dar o braço do lateral do adversário e enganchou a perna, né? E volta para trás. De novo, importante, a perna tem que ser enganchada, sem encostar no chão. Mais uma vez, pode jogar. Entrou, jogou. Ok? Vamos fazer em movimento. Essa técnica, ela é diferente. Todas as técnicas que a gente mostrou até agora, a gente puxou. A gente puxava e entrava. Essa técnica aqui é o contrário, a gente vai empurrar o adversário.
ele vai fazer uma resistência, que ele vai dar 2 passos e vai parar, não vou querer ir mais. É a hora que ela vai aplicar a técnica. Legal. Vamos lá. Empurrou, ele parou, ela engancha a perna. Mais uma vez. Itini, jogo. Vamos fazer, turma? Ô Sotogari. Hajime. Soremade. É isso. Esporte é dedicação, é luta, é batalha, é inclusão, é social. Todo o amor que o Sensei e Arthur coloca aqui, ó, é para todo esse pessoal. Com toda a dedicação e apoio que ele tem no esporte que é o judô. Que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu! Nossa, obrigado.